Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia, boa tarde para você, para os nossos ouvintes e também para quem nos assiste. Vera, a gente pode ter nessa semana algo muito importante em relação à reta final da reforma tributária, vai passar pelo Senado. E hoje, Vera, você nos conta que saiu um manifesto a favor da aprovação desse texto, que reuniu, né, Vera, muita gente bem diferente, né? Reuniu muita gente bastante diferente, Cássia. Trata-se de um manifesto recolhido ali, né, pelo grupo Pra Ser Justo, é um movimento a favor da reforma tributária. Saiu recolhendo assinaturas de economistas, empresários, investidores, de diferentes matizes de pensamento econômico. Então você tem assinando o mesmo texto a favor da aprovação da reforma o ex-ministro petista da Fazenda, Guido Mantega, e o ex-presidente do Banco Central do governo FHC, Armínio Fraga, para ficar em alguns exemplos de pessoas que pensam bastante diferente sobre economia. A economista Laura Carvalho, que é conhecida por ter um pensamento mais progressista, e economistas liberais como o Alexandre Schwartzman, nosso colunista aqui da CBN. Então reúne bastante gente que pensa muito diferente, mas que avalia que o texto, apesar de não ser perfeito, apesar de ter muitos problemas, é muito melhor em relação ao que se tem hoje em termos de legislação tributária sobre consumo. Então, essas pessoas estão fazendo ressalvas nesse manifesto, dizendo que as exceções atingiram um limite até além do que seria razoável, mas ainda assim dizendo que é muito importante que a reforma tributária seja integralmente aprovada neste ano, ou seja, que ela passe no Senado agora, volte para a Câmara para ser confirmada e seja promulgada até dezembro, para que fiquem só as questões relativas à regulamentação, que vai precisar de várias leis complementares para o ano que vem, porque a gente lembra que tem uma grande transição aí pela frente, isso deve se estender por 10 anos ou até mais, e que então a reforma precisaria ter essa fase de aprovação da proposta de emenda à Constituição concluída o quanto antes, para que se passe a regulamentação, até porque muitas das dúvidas que existem sobre o texto vão depender dessa regulamentação. Por exemplo, a maior de todas as dúvidas, qual seria a alíquota básica do IVA, né, que não chama IVA no Brasil, mas que equivale ao que no mundo é o IVA. Isso vai depender de fechar ali, passar a régua sobre quais são as exceções e fazer muito cálculo. Então, por isso a pressa, e as pessoas estão imaginando que será possível que ela passe na CCJ nessa semana e também no plenário do Senado ainda nesta semana. Vera, você comentou que muita gente avalia, e é muita gente mesmo, que houve muitas alterações no texto da reforma tributária, no sentido de terem sido abertas muitas exceções. Apesar de todas essas exceções que foram já criadas, existem ainda setores que estão pressionando por mais mudanças nesse texto aí nas vésperas dele ser aprovado? Existem setores da economia que querem entrar nas exceções, então tem um lobby importante por isso, por emendas ou por um substitutivo do próprio relator, e o relator resiste e o governo está junto com ele para tentar que a base vote do jeito que está e não aceite mais nenhuma exceção. E tem algumas resistências de última hora que são um pouco inesperadas, Cássia. Por exemplo, o Conselho dos Secretários de Fazenda soltou uma nota dura hoje em relação à forma de arrecadação prevista na reforma tributária, dizendo que cria uma insegurança para os estados, porque federaliza, centraliza toda a arrecadação e que isso faria um retrocesso para a pré-redemocratização. Acontece que a reforma, como você disse, já passou pela Câmara e o Senado pouco mudou em relação a isso. Na verdade, até simplificou um pouco, porque aquele conselho que era uma grande polêmica sobre como que seria a representação de cada estado ficou com uma base apenas técnica ali, bem burocrática, um trabalho bem burocrático. Então, eles estão reclamando dessa centralização, e sendo que os estados também foram agraciados agora no Senado com uma elevação daquele fundo
de Desenvolvimento Regional. Então, eles vão receber mais dinheiro da União do que estava previsto quanto estava na Câmara. Mas, nesta última hora, portanto, reta final, os estados começam a fazer algumas ponderações e a mostrar que não estão tão satisfeitos. Então, isso é uma coisa capaz de gerar mudança no texto, porque o Senado é a casa dos estados, é a casa da federação, e os senadores são muito sensíveis a argumentos dos governadores. Então, eu acho que setores que estão chorando por mais exceções vão ficar falando sozinhos, tendem a falar sozinhos, mas essa ponderação dos estados na reta final pode levar a alguma mudança, sobretudo nessa questão da forma de arrecadar e repassar o imposto. Então vamos ficar atentos aí amanhã se algumas dessas reivindicações, vamos dizer assim, vão ser ou não atendidas. Apreciação no Senado, como disse a Vera, depois volta para a Câmara e espera-se a promulgação do presidente, expectativa de que isso tudo aconteça ainda esse ano. Vera Magalhães, muito obrigada, ótima semana para você. Para todos nós, para todos que estão nos ouvindo também. Até mais.